Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui. Eu sou Renata Homem, a counselor da PASB, PASBinha, Educação Infantil, a orientadora escolar. Também sou psicóloga clínica há 13 anos e atuo com a abordagem da terapia cognitiva comportamental, né? E minha caminhada na educação já vem de algum tempo, não nesse contexto de escola, mas uma educação com crianças, sempre me encantou, e é um prazer estar aqui compartilhando um pouquinho com vocês de algum conhecimento nessa abordagem aí tão pertinente para os dias de hoje, né? Que é a temática da resiliência. Vou pedir que vocês tenham um pouquinho de paciência e acompanhem aí o que eu trouxe para vocês. É um prazer. Vamos testar aí se está tudo ok. A gente está com o Q&A aberto, o chat não está funcionando. Então, vocês podem colocar comentários lá no Q&A, tá bom? Então, vamos lá, vamos começar. A temática que nós pensamos, né, enquanto escola, enquanto educação infantil, foi falar sobre resiliência nesse tempo de isolamento social, né? Vamos passar aqui os slides, isso aí. Falar um pouquinho, né, dessa temática envolve muitos aspectos, é um tema bastante amplo, e eu peguei só algumas definições em dicionários para a gente estar lembrando, enquanto eu caminho nessa temática, o que quer, né, o que essa proposta da resiliência nos traz hoje. Então, no dicionário diz que é a propriedade dos corpos que voltam à sua forma original, depois de terem sofrido deformação ou choque, né? E aí eu gosto muito da imagem do ouro e do diamante, né? Que se tornam mais preciosos, mais puros, depois desse choque, né? Uma transformação aí através do fogo, através da lapidação. Eu gosto muito dessas duas figuras ilustrativas, né? Para descrever o processo de resiliência. É também a capacidade de quem se adapta às intempéries, às alterações, aos infortúnios da vida, né? Tendência natural para se recuperar ou superar com facilidade os problemas que aparecem. Então, a gente entende que falar de resiliência é sempre falar de um contexto de risco e um contexto de adversidade grave, né? Quando alguém é resiliente, essa pessoa, ela necessariamente passou ou passa por uma situação de risco e adversidade significativa. E aí eu trouxe aqui algumas circunstâncias adversas, né? Não vou ler todas, mas aí a gente tem divórcio, separação, pobreza. A gente está hoje numa situação bastante adversa, né? Que é o caso aí do Covid e o isolamento social que nos deu esse choque, né, de realidade, mudou drasticamente as nossas vidas, praticamente da noite para o dia, né? Então estamos aí também vivendo essa circunstância adversa. Mas essas situações aqui que eu trouxe especificamente, assaltos, guerra, fogo, tremor, elas dizem respeito a situações que foram estudadas por essa senhora aqui, a doutora Edith Rothberg. E ela foi uma das precursoras, né, do estudo sobre resiliência, e foi um estudo que teve uma pesquisa com 30 países, cerca de 600 crianças com suas famílias responderam a essa pesquisa, né? E aí eu trago algumas das falas dessas crianças que a doutora Rothberg, ela colocou no seu estudo. Então, toda a minha fala hoje, porque são tantos assuntos, né, voltados à resiliência, se você for procurar na internet, em tantas lives, há tanto assunto ligado a isso, né? E eu escolhi trabalhar o artigo dela, que eu penso que, embora tenha sido feita essa pesquisa na década de 90, ela é muito pertinente para os dias de hoje, os dias atuais, né? E trazem ferramentas e dicas importantes no lidar com a resiliência com crianças, né? Promover a resiliência para crianças. Então, ela traz algumas falas, né, de crianças que ela considerou estar nesse período, né, de adversidade. Então, o garoto fala: sou muito baixo e as pessoas me provocam na escola o tempo todo. Eu tenho que ir muito ao hospital porque tenho muitas doenças, não sei se algum dia eu vou conseguir ficar boa.
eu vi meu pai ser esfaqueado por um vizinho que estava bravo com ele. Então, esses são exemplos de falas de crianças dentro daqueles contextos que a gente viu aqui, essas situações adversas. Então, todas essas situações foram mapeadas nessa pesquisa, né? E ela traz aí, então, a ideia de que todas as crianças, né, crianças ao redor do mundo inteiro, não só naquela época, mas hoje, enfrentam situações como essas, né, todos os dias. E aí ela define a resiliência. Então, a gente vê algumas definições lá do dicionário, né, mas eu vou trabalhar com a definição dela, que é a capacidade humana de encarar, superar, ser fortalecido ou transformado pelas adversidades da vida. Então, diante, né, do que ela estudou, ela traz esse conceito aí de resiliência. E ela diz o seguinte, que as crianças resilientes, né, com a resiliência, as crianças, elas triunfam, elas sobrepõem os traumas, né? Sem a resiliência, os traumas triunfam sobre as crianças. Então, e aí ela vem falar do seguinte, então a gente tem um contexto externo, que há uma ajuda externa envolvida, né? Obviamente, em toda situação de adversidade, a gente percebe que toda ajuda do ambiente externo, ela é muito importante e necessária, mas ela precisa, assim, ela não é suficiente. O que ela traz? A ideia de que a resiliência em crianças, ela precisa, além dessa ajuda externa, ela precisa do amor, da confiança, da esperança e da autonomia. Então, é importante a ajuda externa, mas não o suficiente. Então, falar de resiliência para crianças, que é o que eu venho trazer hoje especialmente para vocês, é falar de amor, confiança, esperança e autonomia. Então, não adianta as crianças serem, por exemplo, criadas ou terem paraísos seguros ao seu redor, né? Somente, ou seja, algo externo. Ela precisa de relacionamentos seguros que promovam amizade e comprometimento, por exemplo. Né? Então, além da parte externa de segurança, eu também preciso desenvolver relacionamentos seguros que promovam, né, algum tipo de relação confiável, amizades e comprometimento. Então, a resiliência, segundo ela é construída, né, através desse apoio amoroso e autoconfiante, a fé em si mesmos e em seu mundo. Então, como que a criança constrói essa resiliência? Através disso aí, né? E aí, a gente entra no ponto de a postura do adulto, ela vai definir, né, se irá promover a resiliência da criança ou a destruição, às vezes mensagens confusas, inibitórias, né? Então, ela traz que, né, o adulto, ele tanto pode ser esse facilitador para promover a resiliência das crianças, quanto ele pode destruir, ou então comunicar de forma confusa, né, as mensagens do dia a dia, a fim de que essa resiliência não aconteça, seja inibida. Né? E aí ela traz o seguinte, para superar as adversidades, as crianças, elas recorrem a 3 fontes de recursos da resiliência. Então, a gente vai pensar aqui hoje, a gente vai aprender juntos, né, que a resiliência, falar de resiliência para crianças, segundo a doutora, ela diz que há 3 fontes onde elas podem, né, obter recursos para serem resilientes. Eu tenho, eu sou e eu posso. Né? Então, quando ela fala do eu tenho, ela fala dos recursos externos que promovem a resiliência. E ela diz que esse é o pilar básico. Ou seja, antes da criança definir quem ela é, né, o que ela pode fazer, ela precisa desses recursos externos, desse investimento, né, de segurança, sentimento de segurança, né, de acordo com o que acontece externamente. Vamos pensar num bebezinho, né, que precisa de alguém para trocar fralda, alguém para alimentar, né, alguma estrutura mínima de conforto. Né? Então, assim, o que ele tem em volta dele, né, precede, é base para ele aos poucos também percebendo quem ele é e o que ele pode fazer, né? Então aí eu sou, né? Quem eu sou, isso aí reforça os pontos fortes internos, tudo que é sentimento da criança, tudo que é atitude, crença, como eu penso, como eu percebo, diz respeito a essa fonte aí do eu sou, né? E o eu posso, que é a terceira fonte, que envolvem as habilidades sociais e interpessoais da criança. Né? Então, elas aprendem essas habilidades interagindo aí com os outros e com quem as ensina. Então, vamos pensar aí no eu tenho, eu sou e eu posso, que são os pilares aí de garantia, né? de recursos para a resiliência das crianças. E aí eu vou caminhar com vocês, vou tentar ser rápida para não me alongar muito, em cada um desses processos, né? Então, cada uma dessas fontes. Então, vamos pensar assim, as crianças que
o que as crianças podem extrair dessa fonte do eu tenho, né? Que a gente está dizendo dos recursos externos. Então, quando as crianças extraem, né, algo nesse ambiente, elas começam a pensar dessa forma aí, olha. Eu tenho pessoas à minha volta em quem confio e que me amam incondicionalmente, né? Então, elas começam a absorver, ou seja, né, falando de maneira bem da perspectiva cognitiva, né, tudo que eu percebo à minha volta, percebo sobre mim mesmo, sobre o mundo que me cerca, sobre o futuro, diz respeito aí, né, àquilo que eu enxergo, né? E aí a gente pensando o que eu tenho, que eu posso, né? O que eu sou, que eu posso, a gente vai trabalhar em cima desses pilares. A criança, ela vai começar a perceber, eu tenho pessoas à minha volta em quem confio, que me amam incondicionalmente, né? Então, isso é o pensamento da criança. Mas se a gente for pensar, e eu vou destrinchar cada um desses, né? Cada uma dessas características com vocês, no sentido de que qual é a linguagem da resiliência para que a criança pense isso, né? Então, eu quero que minha criança, né? A ideia é que a criança pense dessa forma, né? Para garantir uma segurança e resiliência. Então, como é que eu ajudo a minha criança a pensar dessa forma? Que eu tenho em minha volta pessoas em que eu confio e que me amam incondicionalmente. Então, no final, ela vai entender qual é a mensagem, a linguagem. Olha, eu tenho relações de confiança. Isso, ao longo do desenvolvimento, vai ficando cada vez mais sólido. Eu tenho relações de confiança. Em que contexto isso acontece? Né? Pais, outros membros da família, professores, amigos que amam e aceitam a criança. Então, assim, a criança está envolvida nesse ambiente onde ela é, né, aceita como ela é. Então, todas as crianças e filhos de todas as idades, eles precisam desse amor incondicional. Não importa como você é, né? Quem você é amado, você é querido, né? Então, você pode confiar que eu amo você independente de qualquer coisa, que eu aceito você, né? Então, a partir dessa premissa, assim, desse contexto, esse é um contexto onde a gente consegue favorecer uma mensagem, né? Facilitar uma linguagem de resiliência e fortalecer aí as crenças ligadas a essa eu tenho em quem confiar. Eu tenho pessoas em minha volta que me amam incondicionalmente, né? Segundo ponto, pessoas que estabelecem limites para mim. Então, a criança começa a pensar, né? Uma criança resiliente, ela vai pensar dessa forma. Pessoas que estabelecem limites para mim, a fim de que eu saiba quando parar, antes que seja algo perigoso ou um problema para mim. Obviamente, a gente está, né, descrevendo de forma bem específica um pensamento, mas a ideia de construção, né, ao longo do desenvolvimento infantil e posteriormente adulto, é nessa formação de crenças que vai definir quem ela é, né? E vai estar interligada em quem ela é e o que ela pode fazer. Então, pessoas que estabelecem limites para mim, né? Então, assim, ela começa a acreditar. Crianças que acreditam nisso, que tem pessoas que estabelecem limites para mim, e a fim de que eu saiba, olha, né, é seguro, eu sei quando, né, eu tenho que parar, porque é perigoso, pode ser um problema para mim. Ela começa a pensar dessa forma quando ela tem uma estrutura de regras em casa, né? Uma estrutura organizada e regras em casa. Então, que ambientes, que linguagem de resiliência é essa que a gente favorece os adultos, favorece o ambiente externo, favorece de novo, a gente está falando do eu tenho, e é algo que diz respeito ao externo, que acontece fora, né? Então, ela começa a pensar sobre essa percepção, né, do de fora. Então, pais que fornecem regras, rotinas claras, esperam que a criança siga as orientações, né? Então, assim, Miss Bianca falou muito bem aqui no webinar sobre, né, a questão de estabelecimento de rotina, de construir isso com as crianças, né? De ter, dar opções dela, ser criativa nesse processo também. E isso tudo envolve o quê? Eu digo claramente as regras quais são, eu digo claramente a ordem das coisas, eu também respeito o temperamento da minha criança, do meu filho, né? Então, assim, esses limites eu vou observando, vendo o que ele é capaz de fazer, mas assim, ó, tá bem claro. Ponto básico eu sei que tem regras que me ajudam a não fazer besteira, né? Embora eu recorra muitas vezes nesses comportamentos, mas eu sei, crianças resilientes pensam dessa forma, eu sei, né? Que tem pessoas que estabelecem um limite para mim e que vai ser algo perigoso. Quando eu preciso parar, elas vão estabelecer isso para mim.
Então, quando as regras, por exemplo, são violadas, a criança é ajudada a entender o que ela fez de errado, né? Então, eu estabeleço bem a rotina, eu estabeleço as regras, os meios, né, para ela se conduzir. Quando ela foge aquilo que é esperado, as regras são violadas, a criança vem, a gente ajuda a entender os pais, as pessoas, os professores, os educadores, o ambiente externo facilita promovendo essa compreensão clara do que é, né? Do que é para ser cumprido, do que é para ser seguido. Né? Então, assim, quando as regras são violadas, a criança é ajudada a entender o que ela fez de errado, qual é o ponto, né? Qual é o lado dela nesse processo, conta aí o seu lado do ocorrido, então ela é escutada, ela é punida quando necessário e em seguida perdoada e reconciliada com o adulto, entendendo, né, obviamente que a ideia é que a criança, né, não seja prejudicada quanto dessa punição, ou seja, há consequências, né? Há consequências pelo que você fez ou deixou de fazer dentro do que foi estabelecido, já estava muito claro, e eu sei que você é capaz para seguir tudo isso, né, do que foi proposto, mas já que você não seguiu, tem as consequências e, né, há essa estrutura de segurança. Vamos lá, não posso me alongar muito nas... Não quer passar o slide? Vamos ver aqui. Pronto. Uma outra forma de pensar, pessoas que me mostram como fazer correto, pelo exemplo de como fazem as coisas. Então, a criança resiliente, né, dentro desse contexto do eu tenho, das circunstâncias externas, ela pensa, olha, tem pessoas que me mostram o que é certo, né? Eu tenho um modelo como fazer. E aí, a linguagem é exatamente essa. Os modelos, eu tenho exemplos, né? Pais, outros adultos, irmãos mais velhos, colegas que agem né? Que agem de maneira a mostrar à criança o que elas desejam. Essas pessoas demonstram como fazer, né? E esse é um ponto bem relevante, porque tem algumas formas hoje, por exemplo, de conduta na criação, de que, meu Deus, eu não posso influenciar em nada, meu filho tem que deixar super livre, não posso deixar ele, né? Tipo, pelo contrário, falar de resiliência, falar, né, dessa construção significativa da identidade, né, dos processos de resiliência numa criança, eu preciso de modelo, né? Eu preciso mostrar como é. Quantas vezes eu falo com minha filha, repito várias vezes, filha, ó, mamãe tá dando bom dia, vamos dar bom dia fulano? Bom dia. Eu não posso esperar que ela descubra do nada. E quantas vezes eu tenho que repetir isso, né? Então, assim, são coisas que a gente precisa fazer essa modelagem, né? E introduzir a criança nesses costumes. Então, isso a doutora ela fala, né, que eles são modelados de moralidade, né? As crianças nesse processo elas são a oportunidade de serem modeladas em relação à moralidade e, em alguns momentos, por exemplo, introduzem a criança em costumes, como por exemplo a religião. Pessoas que querem que eu aprenda a fazer coisas por mim mesmo. Então, a criança resiliente, ela vai pensar, eu tenho pessoas que querem que eu aprenda por mim mesmo. Quando a gente fala sobre isso, a gente fala sobre autonomia, né? Então, esse ambiente que incentiva a autonomia, né? Adultos que incentivam a criança a fazer coisas por elas mesmas. Né? Então, para que isso seja formado, para que esse pensamento, né, aconteça, para a criança realmente deduzir do ambiente externo que ela quer que as pessoas, eu quero que aprender as coisas por mim mesmo, poxa, isso é bom, né? As pessoas querem que eu aprenda por mim mesma, as pessoas confiam em mim, né? Então, esse pensamento aí depende muito desse contexto, a linguagem de resiliência que se passa, né? A comunicação passada é quando há um estímulo, um incentivo à autonomia, né? Pessoas que me ajudam quando estou doente, em perigo ou preciso aprender. Então, a criança resiliente, ela pensa, eu tenho pessoas que me ajudam quando estou doente, perigo ou preciso aprender, é dentro de um contexto onde ela tem acesso a serviços de saúde, educação, bem-estar, segurança, né? Então, essa comunidade que cerca, né, com tantos serviços, ela também vai aprendendo a perceber que tem pessoas que possam ajudá-la, né? Então, esse é o primeiro ponto, a primeira fonte, que é a fonte de recursos de resiliência, do eu tenho, que diz respeito a esse ambiente externo, tá bom? E agora a gente vai passar para a segunda fonte, pontos fortes aí, a gente está dizendo, eu sou, o que a criança quer, ela começou a pensar, olha, eu tenho. Então, vamos entender o seguinte, no primeiro momento de vida que se estabelece, ela começa a se apropriar do mundo exterior, né, de forma concreta aí do que cerca, e ela começa a ter esses pensamentos, eu tenho pessoas que, eu tenho pessoas que... E à medida do desenvolvimento, né, infantil e
e junto os três, ela também vai desenvolvendo outro tipo de pensamento. Olha, eu sou alguém que as pessoas podem amar e gostar. Né? Ela também, a criança resiliente, ela vai pensar assim, eu sou alguém que as pessoas podem amar e gostar. E que contexto, né? Que linguagem é essa? Que ambiente, que movimento favorece para que ela pense dessa forma? Que ela pense, olha, eu sou adorável, meu temperamento é super atraente, né? Então, a criança, ela está ciente de que as pessoas gostam dela e a amam. A criança gosta de fazer coisas para os outros e ajuda a torná-la amável, que ajuda. Ela começa a ver que tudo que ela faz, a depender do reforço, né, que se tenha, a gente está pensando nesse contexto do que recursos ela tem, que ela consegue pensar assim, olha, eu sou alguém que as pessoas podem amar e gostar. Eu sou adorável, nossa, eu sou divertido, meu temperamento é atraente. Nossa, olha o que eu faço com o outro aí, o adulto ri, o adulto encoraja, né? Então, a partir daí a criança ela vai tendo ciência de quanto que ela é querida, ela é sensível ao humor dos outros também, né? Então, ela começa a perceber também essa dinâmica com os outros. E ela encontra um equilíbrio adequado. Então, a criança resiliente, né, ela vai começar a encontrar o equilíbrio adequado, nem de mais, nem de menos, né? Uma tranquilidade aí quando ela responde também para os outros. Uma criança resiliente, ela diz, eu sou feliz em fazer coisas. Ela pensa, né? Eu sou feliz em fazer coisas, começa a se apropriar disso aí. Legais para os outros. Nossa, é legal fazer coisas para os outros. E também é legal, é interessante demonstrar as minhas preocupações. Então, isso diz respeito à resiliência. Uma criança resiliente, ela vai pensar dessa forma, né? Então, eu sou amoroso, eu sou empático, eu sou altruísta. Então, uma criança ama outras pessoas, expressa esse amor de várias maneiras, ela se preocupa com o que acontece com os outros, expressa seu carinho, né, através de ações e palavras. A criança sente o desconforto, o sofrimento dos outros, quer fazer algo a fim de, né, compartilhar um pouquinho desse sofrimento ou resolver. Então, essa criança, essa forma de, né, de pensar sobre si mesma, sendo também diferença no ambiente onde ela está, né, gerando as relações de confiança, isso é uma forma, né, da criança pensar de forma resiliente. Eu sou respeitoso para comigo mesmo e para com os outros. Então, como que acontece isso aí, né? Ela começa a fortalecer a crença da autoconfiança, né? Da autoestima. E o eu sou diz muito desse processo da autoestima, né? Sentimentos, crenças, quem eu sou internos. Então, a criança resiliente, ela sabe que uma pessoa é importante, né? Se sente orgulhosa de quem... Ela sabe que ela é uma pessoa importante, se sente orgulhosa pelos avanços que ela dá, ela consegue perceber, né, todo o seu processo, seus progressos, né? Entenda que esse processo do eu sou, ele está diretamente ligado também com o eu tenho. Como é que ela vai se apropriando de quem ela é? Na medida que ela também está percebendo em volta do que ela tem. Então, estão relacionados aí. Quando a criança enfrenta problemas na vida, a confiança e a autoestima, saber quem ela é, né, ajudam a sustentá-la. Eu sou desejoso de ser responsável pelo que eu faço. Então, a criança ela é estimulada a pensar assim. Para ser resiliente, eu preciso pensar assim, né? Eu preciso ser responsável, né, pelo que eu faço. E aí, de novo, eu sou autônomo, né? Então, eu tenho alguém que promove a autonomia, né? Que me estimula a ser autônomo, lembra do ambiente externo? E aí ela começa a dar conta, olha, eu sou autônomo e sou responsável, olha, eu faço mesmo. Eu faço as contas por minha, né? Eu faço as coisas por minha própria conta, eu aceito as consequências do comportamento, olha lá, né? Então, assim, o que eu tenho, que as pessoas promovem o limite, eu aceito, né? As consequências desse comportamento. Faz a diferença na maneira como as crianças, as coisas se desenvolvem e a criança aceita essa responsabilidade. Ela entende o limite de seu controle sobre eventos e reconhece quando os outros são responsáveis. Então, a partir daí, a identidade dela vai sendo, né, construída, fortalecida, e ela também vai tendo noção, né, dessa influência para com o outro, influência sobre os eventos. E eu sou confiante que as coisas darão certo, né? Então, a criança resiliente, ela pensa dessa forma, né? Ela pensa que as coisas vão dar certo, né? E como é que ela pensa, né? O que promove? Que linguagem é essa que promove? Ela acredita que tem esperança, né? Que existem instituições, pessoas, né? Que ela pode confiar. Olha como está super ligado
aquilo que ela começa a construir dentro do que ela tem, né? Eu tenho, então eu também sou cheio de esperança, eu também confio nas pessoas, eu tenho fé de que as coisas, de que tem pessoas boas, que as coisas vão melhorar. A criança tem um senso do certo e errado. Olha, isso aqui eu posso, isso aqui eu não posso, né? E acredita que o certo vencerá e que quer contribuir com isso, né? A gente vê tanto como os super-heróis são aí... as crianças se alvoroçam, né, e se estimulam tanto com a ideia dos super-heróis, né? Minha filha mesmo sempre fala, não, todas as histórias que tem algum tipo de vilão, não, eu vou destruir essa vilã, eu vou fazer. Então, assim, se sente, né, envolvida a preservar e estabelecer o bem, porque ela acredita que isso existe, né? E por que acredita? Porque ela tem pessoas, né, a criança tem pessoas em volta no seu ambiente que favorece nessa construção aí desse pensamento. E aí a terceira fonte que ela traz é o eu posso. Então a gente viu o eu tenho, que envolve as questões externas, né? Os recursos externos, que é a base. E eu sou, que envolve as minhas crenças pessoais, aquilo que é interno, né? Da criança, pensamento e sentimentos. E agora a doutora Goldberg, ela traz o eu posso, né? Ou seja, a fonte do eu posso, onde as crianças tiram recursos para a resiliência. Então, eu posso falar com os outros sobre coisas que me assustam ou me incomodam, né? Criança resiliente, ela pensa dessa forma, que ela pode sim falar com os outros. Como? Né? Ela começa a entender que ela pode se comunicar, eu posso me comunicar. Então, ela é capaz de expressar pensamentos, sentimentos para os outros, ela pode ouvir o que os outros estão dizendo, né? Atenta ao que eles estão sentindo. Então, ela começa a perceber a comunicação não só verbal, né, mas corporal também. E outras formas, por exemplo, eu coloquei aqui uma foto, né, do Zoom, porque não deixa de ser uma nova habilidade, né, que as crianças também estão começando a entender por todo o ambiente externo, pessoas que têm em volta, mediações, modelos, que é possível se comunicar, né, de uma forma ainda que seja desafiador. Temos muitas crianças se comunicando aí de forma resiliente nesse tempo, né? Então, e aí conseguem expressar, ouvir, apesar dos desafios, né? E construir, e podem conciliar diferenças, né? Elas são capazes de entender e agir sobre os resultados dessa comunicação. Então, né, já é uma habilidade mais social, interpessoal. Lembra que o eu posso tem a ver com essas habilidades interpessoais e sociais? Então, eu posso achar meios para resolver problemas que aparecem para mim, né? Qual é o contexto, a linguagem da resiliência qual é? Eu posso solucionar problemas, eu sou capaz de resolver esse problema. Ela avalia a natureza, o escopo de um problema, ela precisa, né, o que ela precisa resolver, como é que eu posso resolver esse problema, né? Será que eu preciso de alguém para resolver? Então, quando precisar de alguém, ela é possível identificar também. Ela consegue negociar soluções com outras pessoas, pode encontrar soluções criativas, engraçadas. E ela tem persistência, né, em permanecer nesse problema até que seja resolvido, né? Então, eu posso controlar a mim mesmo quando eu sinto que estou fazendo alguma coisa que não está certa ou que é perigoso, né? Então, a criança, ela começa a pensar, olha, não, eu posso me controlar, isso não está certo, é perigoso, eu posso. Mas como que ela pensa, né, dessa forma, né? Eu posso gerenciar, eu posso ter autocontrole, gerenciar meus sentimentos e impulsos. Ela reconhece seus sentimentos, dá nome às emoções, expressa as emoções que sente. E aí, né, como é importante aquela primeira parte do eu tenho, né? Quem são as pessoas que me ajudam nesse processo? Identificar a emoção, identificar as emoções, né? Eu coloquei um quadrinho aí, né, que é muito importante a gente começar desde cedo, né? E identificar, olha, eu sei que você tá triste, eu sei que você tá chateada, tá? Então, assim, dar nome às emoções das crianças, perceberem na gente, mamãe tá chateada, mamãe não gostou, mamãe tá triste. Então, a criança que tem esse ambiente externo, né, que promove, né, eu tenho pessoas que, né, então eu sou também amada, né, querida, apesar, né, de quem eu sou, mas eu também posso gerenciar esses meus impulsos. Né? Então, ela começa a ter esse tipo de formação, que é fator importante de resiliência. Eu posso descobrir quando é um bom momento para falar com alguém ou para agir. Avaliar o meu temperamento dos outros, né? Então, a criança tem a noção do seu próprio temperamento,
né? Então, assim, eu trago o exemplo da minha filha, obviamente eu tenho uma filha de 3 anos, e ela diz, mamãe, eu sou elétrica, né, mamãe? Eu sou elétrica. Ela já descobriu, obviamente, que ela ouve isso dos avós, do pai, da mãe, né? Alguém que modela, que diz porque ela é muito ativa, né? E ela começa também a se definir. E como isso impacta também nas relações com o outro. Isso vai tendo essa apropriação, né, da forma de pensar sobre si, né, sobre os que cercam. Também no temperamento dos outros. Isso ajuda a criança a saber a rapidez com que ela entra em ação, quanto tempo é necessário para se comunicar, o quanto ela pode realizar em várias situações, através de quem, né, ela é, do que ela pode. Isso nas relações interpessoais. E, por último, a última característica, né, a criança resiliente, eu posso achar alguém para me ajudar quando eu preciso. Né? Então, pensar, né, nessas relações interpessoais, ela consegue também pensar, né, eu vou achar alguém para me ajudar quando eu preciso. Então, eu procuro relações de confiança, né? Então, a criança pode encontrar alguém, um pai, um professor, outro adulto, um amigo da mesma idade, para pedir ajuda, né? Compartilhar sentimentos, preocupações, explorar maneiras de resolver problemas pessoais e interpessoais e discutir conflitos aí na família. Né? Então, diante desse processo de interação com os outros, né? E comunicação com aquele que cerca, né? Os cerca, a criança ela vai também pensando que ela é, né, capaz, ela pode procurar relações de confiança, um adulto que possa ajudá-la. Né? Então, deixa eu ver, eu tô... Vamos pensar aqui. A criança, ela pode... deixa eu ver aqui, que agora aqui não passou. Pronto. Então, assim, eu trouxe de forma bem rápida, espero que tenha ficado claro. Isso aqui é só a base, o início do estudo, né? No finalzinho aí dos slides, né? Diz a referência, eu coloco lá no final também. Tem todo um estudo feito nesse projeto aí internacional da doutora Edith Goldberg. Ela lá no finalzinho, ela descreve, inclusive para cada faixa etária. Eu super indico, se você puder ler. Tá em inglês, né? Eu traduzi algumas coisas, mas é relevante, né? Não dá para falar tudo aqui, mas se a gente pudesse, né, pensar juntos aí sobre todos esses processos, né? O que eu gostaria de compartilhar com você que está me ouvindo hoje, diante de tantas coisas que a gente tem por aí. Se você conseguir pensar no ambiente, né? No lidar com a sua criança hoje, na situação de isolamento que a gente está, né? De crise, de desafios. Se eu conseguir parar para refletir, o que a minha criança, né? O que meu filho, adulto também, isso não serve só para crianças, não. Isso é a construção das crenças e adulto também pode perceber isso. Então, se eu conseguir fazer essa relação, o que ele pode, né? Essa pessoa pode estar pensando quanto ao que ela tem, ao que ela é, ao que ela pode fazer. Né? Essas são as reflexões assim, básicas que eu acho super relevantes para nós, enquanto pais, educadores, né? Cuidadores, pessoas que estão responsáveis, né? Pelas crianças, por menores, filhos, né? Uns pelos outros. Né? Que comunicação, que linguagem é essa que eu promovo, que eu facilito para que esse outro pense que ele tem, que ele é e que ele pode algo, né? Então, se a gente tentar gravar esses 3 termos aí, ajuda, né? A gente talvez ser um pouquinho mais reflexivo e promover um ambiente de maior favorável, um ambiente favorável para a resiliência. Aí você me pergunta, Renata, são tantas, né, tantas características do eu tenho, né? Eu sou, eu posso, são tantas características. E quer dizer, então, que minha filha, meu filho, né? A gente tem que ter todas elas? De forma alguma, né? Então, assim, no final, a criança ela não precisa ter todas essas características, né? Que é o que resume lá esse estudo para ser resiliente, né? Então, assim, pensar, poxa, quer dizer, então, que eu tenho que investir para que ela pense todas essas coisas, né? Em cada uma dessas fontes? Não, obviamente não. Agora, também não é uma coisa só, né? Então, assim,
É muito importante porque a pesquisa mostra que não adianta, né? A criança precisa ter recursos, características da forma de pensar dentro das 3 fontes, né? Do eu tenho, eu sou e eu posso. A criança, ela pode ser amada, ou seja, está dentro do eu tenho pessoas que me amam, mas se ela não tiver uma força interior do eu sou, ou não tiver habilidades, né, sociais, interpessoais do eu posso, finalmente, né, da pesquisa diz que não há resiliência, né, não pode haver resiliência. Então, a criança pode ter uma autoestima muito boa, ou seja, está dentro dos parâmetros daquele processo, né, de características do eu sou, a criança é resiliente segundo o eu sou. Mas se ela não souber como se comunicar com outros, ou resolver problemas, que está dentro da fonte, né, eu posso, se ela não houver ninguém que possa ajudá-la, né, do eu tenho, a criança também não será resiliente. A criança pode ser muito verbal, se comunicar muito bem, tá dentro do eu posso, mas se ela não tiver empatia, ou seja, eu sou, ou não aprende através dos modelos eu tenho, também não haverá resiliência. Então, qual é a proposta, né? Qual a proposta de estímulos? É que dentro de cada fonte dessa haja, né, pelo menos alguns tipos de características na forma de pensar dessas crianças, né? Para que elas sejam resilientes. Eu preciso ter pelo menos uma de cada um, né? Pelo menos assim, não é uma só, mas assim, 1, 2 de cada um, né? Não precisam ter todas, mas precisa ser o conjunto, né, dessas características. Então, o que traz? Qual é a consideração final sobre isso? A resiliência, ela resulta da combinação das características provenientes dessas 3 fontes, né? E é muito interessante que diante, né, de quase 600 crianças, 30 países, 1 ano de pesquisa, 38%, né, apontaram para a resiliência, ou seja, apontaram para que existiria um ambiente de promoção de resiliência, ou seja, a maioria, né, não eram crianças que estavam crescendo de forma resiliente. Isso também aponta para, obviamente, os adultos como promotores dessa resiliência. E aí é muito interessante porque o que fica ou os adultos não sabem o que é resiliência, não vivem isso, né? Ou não promovem isso. Então, se diante desses fatores, né, todos os estudos ali que ela fez, muito menos, eu penso que seria muito interessante a gente ter, nesse momento agora, eu creio que já devem estar havendo estudos nesse sentido, mas se a gente conseguisse pensar agora, né, o quanto que diante dessas situações que tanto nos desafiam, né, nos gera ansiedade, o quanto que a gente também está sendo, porque não tem como, né, a criança ela ser resiliente, ela não tem como pensar daquela forma, do que ela tem, do que ela é, do que ela pode, se não tiver uma mediação de um adulto, né? Ela não faz sozinha, ela não faz isso sozinha. Então, a minha reflexão diante dessas informações de hoje, né, para mim, enquanto mãe, enquanto educadora, e eu trago para vocês o quanto que, diante desse contexto hoje que vivemos, a gente tem conseguido favorecer, né, trazer essa linguagem de resiliência para as crianças. Porque a gente não sabe o que espera daqui, né, a quantos anos que pode ter algum tipo nesse sentido né, de crise novamente. E quem serão esses adultos, né, do amanhã, se hoje a gente não promover isso para essas crianças? Então, crianças elas precisam se tornar resilientes para que possam superar as diversidades que enfrentam ou enfrentarão na vida. Todo mundo vai enfrentar algum tipo de adversidade. Todo mundo, não tem para onde correr, né? E elas precisam aprender a ser resilientes e elas precisam de nós, né? Precisam de nós adultos, elas não podem fazer isso sozinhas. Então, eu queria encorajar vocês, né, a pensarem um pouquinho, né, quando qualquer que seja o meu comportamento enquanto adulto, a minha forma de lidar com o outro que está do meu lado, com as crianças, mas com o outro, porque elas aprendem, lembra, sempre pelo modelo, né, o quanto que desse contexto que eu vivo hoje na minha casa, né, nessa situação, nas questões de trabalho, tantas questões que nos envolvem hoje, o quanto que desse contexto as minhas crianças, as pessoas ao meu redor estão tendo a oportunidade
de pensar que sim, tem pessoas que, né, se importam comigo, me aceitam como são, sim, eu sou capaz, né, de fazer as coisas de forma autônoma, sim, eu posso me relacionar, me comunicar bem. Então, quanto que eu promovo? Porque a gente acaba pensando muito naquilo que eu não tenho, não quero, não, né? Mas assim, falar de resiliência, a gente ouviu isso de forma muito louvável, né? No último webinar que a gente teve com o professor Léo. Então, assim, a forma que eu encaro, que eu penso sobre isso, né? Eu preciso olhar para os recursos que eu tenho, o bom que eu tenho hoje, né? Porque isso vai envolver o meu lar, a minha casa, a minha forma de estar com as pessoas, a fim de que essa linguagem para os meus pequeninos seja, né, propícia para que ele pense, olha, tudo vai dar certo, não é que todas as coisas vai dar certo, mas uma esperança que a gente viu aqui, né? A esperança, né? Eu sei que eu posso contar com pessoas, né? Eu sei que tenho pessoas de confiança, né? Há uma segurança me passada nisso aí. Então, eu queria encorajar vocês, né, a pensarem um pouquinho sobre isso. Espero que tenha sido clara. E finalizando aí esse momento, eu quero trazer, então, alguns depoimentos, né, de famílias. Quero agradecer aí às professoras que fizeram aí essas indicações, as famílias. Quero agradecer às famílias que se dispuseram a compartilhar, né, dos seus momentos. Quero agradecer à professora Karina Souza também por ter me ajudado no convívio. E aí eu queria finalizar esse momento apresentando aí um pouquinho dos depoimentos de como tem sido essa linguagem de resiliência das nossas famílias. Vamos ver. O seu áudio. Está aqui no PowerPoint. Aqui. Só um minutinho, estamos preparando o vídeo. Aqui. Eu acho que é daqui, não. Deixa eu ver aqui. Porque tá dentro do... Veja se vocês ouvem, tá dentro do PowerPoint. Estão ouvindo? Opa, peraí. Deixa eu ver lá se vocês... Vou voltar, tá bom? Veja se vocês conseguem ouvir. Sem áudio, né? Tá sem áudio? Tá sem áudio, ok. Peraí, só um minutinho. Vamos lá, peraí, vou tirar. Peraí, que vamos fazer outro lado aqui. Eu vou botar aqui, ó. Vou botar aqui, ó. Pronto, aí eu faço aqui e compartilho. Não, porque se você não compartilhar o áudio. Aqui. Share computer sound. Compartilhar com vocês um pouquinho. Pronto. Da nossa rotina, o que é que a gente tem feito nesse momento de pandemia. Eu detesto usar essa palavra pandemia, eu falo que é um momento de transformação. É um momento difícil que a gente está passando, mas é um momento necessário para que a gente realmente dê valor às coisas que importam e que isso realmente veio para transformar, sabe? Eu acho que a gente estava dando valor a coisas muito pequenas e deixando para segundo plano coisas muito importantes, como ficar com nossos filhos, ficar com nossa família. E eu tô vendo eu tô encarando esse momento como um momento muito enriquecedor, um momento que eu tô aprendendo muito com meus filhos e tô podendo compartilhar minhas experiências com eles. Então, a gente está fazendo coisas que antigamente eu não tinha tempo de fazer e agora eu estou conseguindo, né? A gente começou a fazer um livrinho, que eu falo que é o livrinho da superação. Então, a gente começou a fazer esse livrinho contando o que é que nós estamos assistindo, quais são as receitas que a gente está fazendo,
o que é que a gente está ouvindo, quais são as músicas que a gente está ouvindo, o que é que a gente está conversando, quais são os livros que nós estamos lendo. Então a gente está fazendo como se fosse um diário e contando isso no dia a dia, né? Contando, hoje o papai, meu marido é médico, então eles veem muito meu marido saindo para trabalhar. Papai hoje saiu para trabalhar assim, assim, assim. Hoje papai chegou feliz porque salvou muitas pessoas. Hoje o papai chegou triste porque, né, aconteceram algumas coisas no trabalho que não foram tão boas. Então a gente sempre faz isso, todos os dias. Resiliência! Essa foi a palavra de ordem do nosso isolamento. Dizer que foi fácil? Não foi, mas foi possível com muito amor. Meu filho, ele só sabia escrever o nome dele. Agora ele sabe ler, escrever. E quem foi que te ensinou? Mamãe. Esse prazer eu vou carregar pro resto da minha vida. E Valentina me fez retornar à 4ª e 5ª série. Eu voltei a estudar frações, números decimais, verbos, tempos verbais, muito mais. Elementos da oração, e a gente conseguiu juntas. Celebrar o nosso depoimento do serviço online, né? Pra gente, o início foi difícil, como todo esse momento que a gente está vivendo, a gente teve que realmente se adaptar, não foi fácil, era muita mudança de uma hora para outra, né? Mas a gente conseguiu implementar uma rotina com as crianças e pra gente. Então hoje a gente consegue ver o lado positivo dessa história, né? Que a gente está com as crianças mais tempo, e a gente acompanhar o desenvolvimento da nossa filha, principalmente dela, que está no Peixe Grande. Então, assim, acompanhar o desenvolvimento dela dia a dia, acompanhar as tarefas, está sendo, assim, um lado muito positivo dessa história. Fazer os nossos horários também, né? Poder estar direto com eles brincando e interagindo mesmo com a família, está sendo muito, muito importante, muito legal. Quarentena, nesse evento que estamos passando, que é uma loucura, a gente acabou se encontrando como uma grande equipe, porque todo mundo aprendeu a se ajudar. Estamos aqui há 65 dias, mais ou menos, isolados. Não temos funcionário, nós fazemos tudo na casa mesmo. E todo mundo se ajuda. E acho que as tarefas da casa, os meninos participam, ter as atividades deles, que eu acho muito importante também para a gente ter o que fazer com eles. É um fator importante, porque a gente não saberia como preencher o dia deles se não tivesse essas atividades também. E acho que a gente fica mais próximo deles e da escola. E também queria falar uma coisa, que a quarentena tá boa aqui em casa com nossos pais, a gente se diverte muito. Vale a pena realmente, estamos juntos, estamos bem, né? Ver o sorriso, o carinho, o amor, principalmente do Círio, né? Isso dá uma revigorada na gente. E agora, botei na cabeça, vai ser um dia de cada vez. Hoje foi ótimo, vamos agora nos preparar para amanhã e o futuro, né? Ainda tá incerteza de tudo, mas acho que o mais importante é a união. Então, isso é que está me fortalecendo nesse momento. Diante de todas as dificuldades, né, que nossa família, acredito que assim como muitas outras estão enfrentando, nós temos tentado dar o nosso melhor, a gente tem se esforçado, né, para dentro de todas aquelas possibilidades e do contexto de nossa família para estar vencendo, né, esses desafios. E estamos também tentando agarrar esses apoios que nós estamos encontrando, né, durante esse período. Por aqui estamos bem. Acho que a palavra do momento é transformação, né? Estamos tentando nos transformar em médicos melhores, mais competentes. Nos tornamos mais corajosos, afinal estamos indo em lugares onde ninguém quer ir. Em donos de casa mais presentes, mais completos. Em psicólogos, para poder nos ajudar mais ainda nos momentos de dificuldade. Professores melhores. Já que agora essa função nos foi dada, né? Mas estamos certos que estamos crescendo individualmente e como família, acho que estamos ainda mais próximos.
não só pela questão física do isolamento, mas emocionalmente, assim, passamos a nos conhecer mais, nos apoiar mais, e acho que isso vai ser muito importante. Oi, nós somos os pais do Franco, Ana Helena e Nilton. Olá, tudo bem? Franco Alonso. A gente vai dar nosso depoimento de como está sendo a educação à distância nesse período da quarentena. E assim, eu acredito que são 3 pilares que nós utilizamos aqui que deram muito certo. A primeira coisa é a aceitação, a segunda é organização e a terceira é incentivo. Nós aceitamos que é o que temos para hoje, é o que temos agora para fazer, né? Ninguém tem como mudar a situação que está. Então a gente precisa aceitar, e Franco também entendeu isso, que esse era o método. Organização, a gente organizou, colocou horários, fez uma rotina para ele de estudo. E, por terceiro, o incentivo, né? A gente participa, faz com ele, acompanha as aulas e dá esse incentivo para ele estudar em casa. Prontinho, mais uma vez obrigada. Que coisa boa, coisa rica ter, né, exemplos, né, tão especiais aí desse processo. Cada um enfrentando a sua maneira, mas promovendo esse ambiente favorável à resiliência dessas crianças. Mais uma vez obrigada, famílias. E agora, assim, a semana que vem, vamos lá saber o que da semana que vem passa aqui. Essas são as referências. Obrigada pela escuta, pela paciência. Desculpem alguma coisa, esses errinhos tecnológicos, mas foi um prazer. Se tiverem perguntas também, fiquem à vontade. E no próximo encontro, como acontece o processo de alfabetização da minha criança, pela doutora Andréa Basílio. Não percam, tá? E agora estamos abertos aí às perguntas. Estou vendo aqui, obrigada, Marília, pelo comentário, muito obrigada. Nenhuma pergunta, espero que tenha ficado tudo claro, isso é sinal que todo mundo entendeu, que bom. Não havendo mais perguntas, então a gente vai encerrar, ok?